Empresário de Thiago Almada traz a chegada ao Rio e Atlético de Madrid contrata substituto do meia argentino. Atacante Luiz Henrique bate o martelo e decide voltar ao Brasil e já tem clube negociando. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir, tudo sobre Flamengo e São Paulo. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família, que seja um domingo abençoado, de muita paz e muita vitória, porque hoje é dia de Mengão, hein? Daqui a pouco, Maracanã, 18h30, horário de Brasília, é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo. O Mengão, que é vice-líder, segue a caça do Palmeiras e tenta diminuir aí a atual diferença, que é de 7 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Esse jogo ainda não tem data para acontecer e é contra o Mirassol. O Flamengo vem embalado aí por 6 vitórias e um empate nas últimas 7 partidas, considerando aí os amistosos internacionais da intertemporada, e terá casa cheia no reencontro com a torcida, né? Depois da Copa do Mundo, o Mengão volta ao Maraca. E o São Paulo, como é que chega, Rafa? Chega em má fase, né? O time do técnico Dorival Júnior vem de 2 derrotas pro Remo e pro Atlético Paranaense em casa. A última rodada, o São Paulo foi batido aí pelo Atlético Paranaense. A equipe deixou o G4 e ocupa a 12ª colocação. E o São Paulo tá lá, né? No meio da tabela, precisando vencer, o torcedor criticando e o Dorival. Ei, Dorival, vai ser hoje não. Hoje vocês não vão aprontar não, tá? Hoje vai dar Mengão na cabeça. O Flamengo vai fazer o seu dever de casa aí. Eu confio, eu acredito. Onde assistir esse jogo só vai passar em um lugar, tá, gente? Só no Premier, com imagens. Flamengo terá 4 desfalques para esse jogo. Conta comigo, Jorge Carrascal vai cumprir o último jogo de suspensão imposta pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Gonzalo Plata está entregue ao departamento médico, assim como Lucas Paquetá e Luiz Araújo. Porém, a boa notícia é que o Leonardo Jardim contará aí com os retornos de Léo Ortiz e De La Cruz. 2 posições ali defensivas, né? O De La Cruz é volante, o Léo Ortiz é zagueiro. Porém, o Léo Ortiz deve começar no banco de reservas. A tendência é que outra mudança aconteça é a titularidade do Alexandro na vaga do Ayrton Lucas. A gente já tem aqui uma provável escalação, segundo o GE, Globoesporte.com, com o Rossi no gol, Emerson Royal Varela na direita, aí nós temos Danilo e Léo Pereira na zaga e Alexandro na esquerda. Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, Lohan, Bruno Henrique e Pedro. Esse o provável time do Flamengo para encarar o São Paulo daqui a pouco. O técnico Dorival Júnior tem a volta de Sabino, zagueiro titular, que volta ao time, né? Sem Alan Franco, que pediu para deixar o clube. A Arboleda deve seguir como titular do lado direito. No meio campo, a tendência é que Dorival siga optando por um setor mais preenchido, com ao menos 3 homens, e Luciano mais postado como atacante. Bobadilha é o novo desfalque com dores no joelho, resquícios aí da Copa do Mundo. Provável São Paulo para encarar o Flamengo, Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral, Arboleda, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, Arthur, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo para encarar o Flamengo. Apita o jogo ele. Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Michel Stanislau, também do Rio Grande do Sul. E no VAR, o catarinense Rodrigo D'Alonso Ferreira.
Vamos torcer para a arbitragem não fazer nenhuma besteira, nenhuma lambança, apitar certinho, né? O Daronso adora aparecer, como gosta de aparecer o Daronso. O Daronco, ele quer estar acima do espetáculo, ele quer chamar mais atenção que os jogadores, né? Ô Daronco, vê se apita certinho aí, hein? E vai ter a estreia do semiautomático nessa rodada do fim de semana. Semiautomático que já teve em campo ontem, né? Em algumas partidas que aconteceram aí pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, rapaz, abriu o placar, tomou a virada da Chapecoense lá na Vila Belmiro o jogo, hein? E depois empatou no finalzinho. 2 gols de Neymar. O Atlético Paranaense fez o dever de casa e venceu o Internacional por 2-0. E o Vasco, hein? Jogo dos desesperados. O que acontece no jogo dos desesperados? Os dois se afundam. Vasco e Mirassol, 1-1. Então, os jogos dessa rodada, né, da 20ª, que começaram ontem, todos com impedimento semiautomático, é a novidade no futebol brasileiro. Já deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje. Eu tô com aquele empate contra o São Paulo na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, engasgado aqui, né? Tá, foi difícil. O Flamengo acabou cedendo, né? Esse empate, depois de estar vencendo o jogo. Que mole que o Flamengo deu, eu vou te contar uma coisa. Mas agora é hora de dar o troco, é hora de fazer o dever de casa, é hora de vencer, pensando aí em encurtar a diferença para o líder Palmeiras. 2-1 São Paulo. São Paulo virou, o Flamengo estava ganhando e o São Paulo acabou virando. Esse jogo aconteceu no dia 28 de janeiro. 28 de janeiro, a abertura do Campeonato Brasileiro. O Flamengo abriu 1-0, depois tomou a virada do São Paulo. São Paulo naquele momento estava em crise também, né? Então, o Mengão, não pode dar mole, tá? Vamos falar de mercado da bola, informação exclusiva aí do colega Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. A reunião presencial entre José Botto e o empresário do Thiago Almada foi adiada, tá, gente? E aí agora você vai entender o motivo. O empresário do Thiago Almada atrasou um pouco a sua chegada ao Rio de Janeiro, era para chegar ontem. Mas apesar das informações, né, que teria se reunido com o José Botto neste sábado, essa reunião ela aconteceu por videoconferência. Eles tiveram contato por videoconferência, o empresário do Almada na Argentina, o Botto aqui no Rio de Janeiro. E por que o empresário do Almada estava na Argentina? Mais precisamente no River Plate. Porque o Agustín Jiménez, que é o representante direto do Thiago Almada, ele tem outros jogadores, inclusive jogadores argentinos, como é o caso do Ángel Correa, que estreou ontem, né, ele negociou o Ángel Correa para o River Plate e ele acabou ficando no estádio para acompanhar a estreia do seu jogador. Acontece que agora as atenções serão voltadas para essa negociação do Thiago Almada. E apesar da reunião presencial adiada, o otimismo com o anúncio do Almada segue forte, visto que o Flamengo é a única equipe aí negociando com o atleta. Apesar disso, gente, o otimismo do Flamengo cresceu muito nas últimas horas, porque o Atlético de Madrid contratou o substituto do Almada, ou seja, contratou um jogador que é da mesma posição do Almada, o Almada que já não teria espaço no clube espanhol, agora mesmo que não vai ter mais nada. O Atlético de Madrid contratou o sul-coreano Lee Kang-in, do PSG da França, numa transferência que custou 35 milhões de euros. 203 milhões de reais. Então essa contratação do Lee Kang-in tira aí o espaço do Almada, que já não tinha, e todo mundo sabe, né, lá do Atlético de Madrid, que eles vão negociar aí com o Flamengo, já estão negociando, já aceitaram, né, um acordo com o Flamengo. Apenas uma reunião protocolar vai acontecer, presencial, entre o empresário do Almada, o Agustín Jiménez, e o diretor de futebol José Botto. Então tá aí. Otimismo, galera acompanhando aí, aguardando o anúncio de Thiago Almada, que deve acontecer na próxima semana. O Flamengo não quer perder muito tempo, já estamos no final do mês de julho, e agosto já tem um jogo aí contra o Cruzeiro.
né? Então, se agilizar tudo direitinho, a semana que vem, se ele for anunciado, né? A partir dessa segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, com o anúncio do Almada, vai dar tempo, né, de agilizar o processo de documentação e o Almada estará à disposição do Leonardo Jardim para esse jogo contra o Cruzeiro, as oitavas de final da Libertadores da América. O Flamengo pode inscrever novos atletas, é uma nova fase da competição, agora mata-mata, e o Almada deve ser um desses jogadores inscritos nessa nova fase. Informação sobre o mercado da bola: o Zenit está desesperado para vender o Luiz Henrique. Por quê? Porque o Luiz Henrique já falou lá com os russos: quero voltar ao Brasil, não estou aguentando mais ficar aqui, quero jogar no futebol brasileiro, minha esposa está grávida, quero ter o meu filho no Brasil, então estou aqui, ó, batendo o pé para ir embora para o Brasil. E o Zenit, com isso, está de olho no Danilo do Botafogo, né? Aliás, o Botafogo até colocou aí, né, uma possível troca. O Botafogo quis dar o Danilo para pegar o Luiz Henrique e ter mais um dinheiro envolvido aí na parada. Só que vocês lembram muito bem, a gente citou aqui, quando a gente deu aquela zoada no Palmeiras, que o Palmeiras não conseguiu levar o Danilo deu uma cutucada no Botafogo também. Já que vocês não me venderam aqui para o Brasil, eu também não vou para a Rússia. E o Danilo bateu o pé e não quer jogar na Rússia. É um direito dele, um direito do atleta. Os empresários estão loucos para levar o Danilo para a Rússia, porque tem dinheiro aí para todo mundo, tem comissão. O Zenit está aí com uma piscina de dinheiro, milhões e milhões e milhões, né, e estão tentando convencer os empresários. Então, gente, o Flamengo até tem interesse no Luiz Henrique, só que o Flamengo não fará loucuras. O dinheiro que o Flamengo está investindo no Almada é algo aproximado ali a 30 milhões de euros, em torno de 27 milhões de euros. O Flamengo acabou de gastar um dinheirão no Lucas Paquetá. Antes que o Paquetá já tinha gastado um dinheirão no Samuel Lino. E, como diz o Boto, o Flamengo não é poço de petróleo, né? O Flamengo é um clube de futebol. E tem lá transparência, tem o orçamento, tem isso, tem aquilo, tem que andar certinho, senão o clube quebra. Então não tem como, né? Mas o sonho, assim, de todo mundo é ter Almada, Luiz Henrique, todo mundo junto, né? Paquetá, Arrascaeta, Lino, Pedro, é isso. Se ele é Fla, né? Mas não é videogame, não é Masterliga. Masterliga você faz isso, você vai lá, contrata o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, bota todo mundo para jogar junto, né? Aqui é diferente, né? Aqui é a realidade. Mas o Flamengo tem interesse. Se eu perguntar lá, Flamengo, vocês têm interesse no Luiz Henrique? Temos. Só não temos como, né, fazer essa operação, porque o Zenit vai querer aí de 30 a 40 milhões de euros. O Zenit não vai querer menos do que isso. Pelo menos de 30 a 40 milhões de euros é o que o Zenit vai querer no Luiz Henrique. O Botafogo tem esse interesse, não deve ter o dinheiro, mas o interesse também tem. Mas tem a troca aí do Danilo, né? O Botafogo, toma aí, eu te dou o Danilo, você me dá o Luiz Henrique. Pro Botafogo é uma excelente troca, né? Porque o Luiz Henrique, na minha opinião, é mais jogador e é mais importante para o time ali, um jogador de frente, que faz gol, que cria jogadas, que dá passe, dá assistência. Enfim, é um jogador que decide jogos. E a gente já viu muito isso em 2024, né? O Flamengo até tentou contratar esse jogador antes dele vir ao Botafogo, mas não conseguiu. Ele que é cria das Laranjeiras, ele é cria lá do Fluminense. Então, gente, poderemos ter ainda nessa janela uma definição sobre o Luiz Henrique. O Botafogo está querendo, o Danilo não quer ir para a Rússia, seria aí uma moeda de troca, mas fica inviável até a página 3, né? Se os empresários conseguirem convencer o Danilo, quem controla o jogador, controla o quê? A operação. Então tá certo. A gente volta, hoje tem bola rolando, daqui a pouco Flamengo e São Paulo no Maraca. Vai para cima deles, Mengo! E hoje tem anúncio do BAP. Luiz Eduardo Batista fará um anúncio no auditório do Maracanã. Vamos saber qual será esse anúncio. 15h45 da tarde. A gente vai trazer aqui tudo isso em primeira mão para vocês. Assim que o BAP estiver falando, você já vai saber aqui através das nossas redes, Raflamelo81, e também aqui nos nossos dois canais do YouTube, Raflamelo canal 1 e canal Raflamelo 2. Grande abraço para você, saudações. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!